Oi, tudo bem? O meu nome é Camila e hoje nós vamos ter uma aula sobre pontos de equilíbrio. Nós vamos falar sobre o ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio de caixa e o ponto de equilíbrio financeiro. Começando pelo ponto de equilíbrio contábil, é o nível de vendas que resulta em um projeto com zero de lucro líquido, logo também zero de lazer. Neste caso, a receita ela é igual aos custos. Então vamos ver como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio. Essa é a formulinha para calcular o ponto de equilíbrio contábil, onde Q é a total de unidades a vender, ou seja, é o que a gente quer encontrar. O CF são os custos fixos, D é a depreciação, P é o preço de venda por unidade e o Vzinho é o custo variável por unidade. Guarda essa fórmula na cabeça porque nós vamos fazer um exemplo para fixar bem essa ideia. Anota no caderno, tira uma foto e vamos lá. Varejistas de câmeras fotográficas vendem seus produtos a R$ 10 por peça. As câmeras são compradas no atacado por R$ 7 cada. As despesas contábeis da empresa são de R$ 1.200 em custos fixos e R$ 300 em depreciação. Quantas câmeras fotográficas devem ser vendidas para que a empresa atinja o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, para que o lucro líquido seja igual a zero? Vamos começar reunindo todas as informações que nós temos no enunciado. Nós temos que o P, o preço de venda, ele é R$ 10. O Vzinho é R$ 7. Os custos fixos, R$ 1.200 e a depreciação, R$ 300. Show! A gente já reuniu as informações. É tão fácil quanto apenas aplicar a fórmula. Então, vamos aplicar a fórmula. O Q, que é o que nós estamos procurando, é o custo fixo mais a depreciação sobre o P menos o Vzinho. Logo, o nosso Qzinho vai ser 1.500 dividido por 3, 500. É bem simples, bem fácil de entender. Logo, então, 500 câmeras devem ser vendidas para que se atinja o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, o lucro líquido igual a zero. Vamos então também fazer uma demonstração de resultados para ficar bem claro para a gente? As vendas, elas são as 500 unidades vezes R$ 10 por peça, então R$ 5.000 em vendas. Os custos variáveis das unidades são os R$ 7 vezes as 500 unidades vendidas, então R$ 3.500. Os custos fixos nos foram dados, 1.200, e a depreciação também nos foi dada, R$ 300. Quando nós fazemos as vendas menos os custos variáveis, menos os custos fixos, menos a depreciação, nós chegamos ao LAGIR. Podemos perceber aqui nesse caso que o LAGIR é zero. Logo, se o LAGIR é zero, os impostos em cima do LAGIR também serão zero, o que implica em um lucro líquido igual a zero. Então, assim está explicado o que é o ponto de equilíbrio contábil, como ele é calculado e o que ele significa. Seguimos em frente, então, para o ponto de equilíbrio de caixa. E o que significa o ponto de equilíbrio de caixa? Em algum nível abaixo do ponto de equilíbrio contábil que a gente acabou de aprender, existe esse ponto específico, ponto de equilíbrio de caixa. Este ponto diz respeito ao nível de vendas onde o fluxo de caixa operacional é igual a zero. Então, vamos ver como é que a gente calcula o ponto de equilíbrio de caixa? Essa é a formulinha usada para calcular esse ponto de equilíbrio, que é igual a CF mais FCO, que é o fluxo de caixa operacional, sobre P menos o Vzinho. É muito similar a outra fórmula, que muda apenas o D da depreciação pelo fluxo de caixa operacional. O Q continua sendo o que nós estamos buscando, CF, os custos fixos, e o FCO, que é o fluxo de caixa operacional, ele é necessariamente zero. Por quê? Porque no ponto de equilíbrio de caixa é quando o fluxo de caixa operacional é igual a zero. É isso que nós buscamos. Então, o FCO sempre será zero neste caso. P continua sendo o preço de venda por unidade e o Vzinho o custo variável por unidade. Vamos fazer um exemplinho também. Então, anota essa fórmula no seu caderno e vamos lá. Varejistas de câmeras fotográficas vendem seus produtos a R$ 10 por peça. As câmeras são compradas no atacado por R$ 7 cada. As despesas contábeis da empresa são de R$ 1.200 em custos fixos e R$ 300 em depreciação. Quantas câmeras fotográficas devem ser vendidas para que a empresa não precise fornecer caixa adicional ao projeto? Bom, para que a empresa não precise fornecer caixa adicional,
o fluxo de caixa operacional tem que ser igual ou maior do que zero. Logo, nós estamos buscando o ponto de equilíbrio de caixa. Como nós estamos buscando esse ponto de equilíbrio específico, vamos reunir as informações sabendo que o fluxo de caixa operacional é igual a zero. Então, o P continua sendo R$10, o Vzinho continua sendo R$7 e os custos fixos seguem sendo R$1.200. Vamos lembrar novamente que o fluxo de caixa operacional deve ser zero. Utilizando a fórmula do ponto de equilíbrio de caixa, nós temos que o Q, que é o que nós buscamos, é igual aos custos fixos mais o fluxo de caixa operacional sobre o preço de venda menos o preço de compra. Logo, o Q é 400. Então, o ponto de equilíbrio de caixa, neste caso, são 400 unidades. Então, 400 ou mais câmeras devem ser vendidas para que não seja necessário fornecer caixa adicional ao projeto. Seguindo em frente, vamos para o último ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Ele é o nível de vendas que resulta em um VPL de projeto igual a zero. Este ponto define o quanto é necessário vender para que se tenha o retorno exigido do projeto, que geralmente é dado lá no início. Então, vamos ver como é que calcula o ponto de equilíbrio financeiro. Essa é a fórmula utilizada para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, onde o Q continua sendo o que nós queremos, o CF continua sendo os custos fixos, o P continua sendo o preço de venda por unidade e o Vzinho continua sendo o custo variável por unidade. O que nós temos que nos atentar aqui é o FCO especial. Esse FCO especial precisará ser calculado porque ele é o fluxo de caixa operacional quando o VPL é igual a zero. Sim, pode ser um pouquinho confuso, mas eu vou resolver tudo agora para você. Como nós vamos calcular o FCO especial? Um projeto de VPL igual a zero significa que o que será recuperado na vida útil do projeto será igual ao que foi investido no início do mesmo, de acordo com o retorno exigido. Logo, a fórmula para se calcular o FCO especial é a seguinte. O VPL, que é o investimento inicial, é igual ao FCO especial, que é o que nós estamos procurando, vezes o fator de anuidade. O fator de anuidade é esse negocinho grande aí, mas não se preocupe, é bastante simples. Só não esquece de anotar essa fórmula no caderno, porque nós vamos utilizar ela no exemplo. Vamos lembrar você também que o I é o retorno exigido, só que em decimais. Se atentem a isso, não usem a fórmula em porcentagem, sempre em decimais. E o N é o período do projeto, a quantidade de vida útil do projeto, quanto tempo ele vai durar. Entendido isso? Anotadas as duas fórmulas, então vamos seguir para o exemplo. Varejistas de câmeras fotográficas vendem seus produtos a R$10 por peça. As câmeras são compradas no atacado por R$7 cada. As despesas contábeis da empresa são de R$1.200 em custos fixos. Suponha também que o investimento inicial necessário para esse projeto foi de R$10.000 e que ele tem vida útil de 5 anos. Além disso, o retorno exigido para o projeto é de 10% ao ano. Quantas unidades precisam ser vendidas para que se alcance esse retorno, ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro? Então, vamos lá. Para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, nós precisamos primeiro do FCO especial, que nós aprendemos a calcular naquela formulinha de antes. Então, o VPL do projeto é o mesmo que zero. Logo, nós temos que o investimento inicial, que é igual ao VPL, neste caso da fórmula, é R$10.000. O I é 10%, ou seja, 0,10, porque nós temos que usar em decimal. E N é igual a 5 anos. E nós podemos usar 5 anos por quê? Porque o 10%, a taxa de retorno exigido, está ao ano. Então, N é igual a 5. Usando a fórmula do slide anterior, nós podemos ver que o fator de anuidade é 3,7908 e chegamos à conclusão de que o fluxo de caixa operacional especial é de R$ 2.638. Sendo assim, nós já podemos organizar todas as informações que nós temos para aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro. O P segue sendo 10, o Vzinho segue sendo 7, os custos fixos seguem sendo R$ 1.200 e nós já calculamos o FCO especial
2.638. Aplicando a fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, nós chegamos à conclusão de que o Q é aproximadamente 1.279 unidades. Logo, serão necessárias 1.279 câmeras para que se alcance o retorno exigido de 10% ao ano. Agora, tendo visto os 3 pontos de equilíbrio, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Existe uma equação geral do ponto de equilíbrio, e pode-se concluir que ela é Q é igual aos custos fixos mais o fluxo de caixa operacional sobre o preço de venda menos o preço unitário de custo variável. Nota-se que a diferença desses pontos de equilíbrio são os valores do FCO, onde, no ponto de equilíbrio contábil, ele é apenas a depreciação. No ponto de equilíbrio de caixa, ele é zero. E no ponto de equilíbrio financeiro, o FCO é especial e ele é determinado por um VPL igual a zero. Esses são os pontos de equilíbrio necessários para uma boa análise econômica de um projeto. Eu espero que você tenha entendido com essa aula. Não esqueça de anotar as formulinhas, não se esqueça de estudar outros exemplos e muito obrigada pela sua atenção.